Bruno Mari, companheiros e amigos conectados com a gente no Sport Center, o Maracanã é literalmente a minha casinha, aliás, uma casona, né? Eu fico às vezes mais aqui do que em casa. E, aliás, falando nisso, o Maracanã está vivendo um raríssimo momento de respiro na temporada 2024, né? São 8 dias sem jogos. Teve o Fluminense e Botafogo do último domingo e agora o próximo jogo aqui será o Flamengo Atlético Paranaense, também domingo que vem, pelo Campeonato Brasileiro. Neste momento, o Flamengo realiza no CT, lá o Ninho do Urubu, Jorge Alau, em Vargem Grande, sua última atividade antes da viagem para Montevidéu. O Flamengo treina agora de manhã, almoça no CT, que serve de concentração, sai de lá 3h10, o embarque para Montevidéu é às 5h25, chegada prevista na capital uruguaia para 8h25 da noite. Amanhã o Flamengo faz ainda um treino em solo uruguaio antes do confronto contra o Peñarol. E a notícia sempre envolve o Gabigol, né? Depois que o Tite, na entrevista coletiva do último fim de semana, falou um pouco sobre o motivo pelo qual o jogador não tem tido tantas oportunidades, muito se especulou sobre a possibilidade dele não mais jogar. Gabigol ontem treinou já com os demais jogadores, recuperado do que foi tratado como fibrose internamente dentro do Flamengo. E agora pela manhã, eu tenho já essa informação confirmada, ele está participando da atividade com os demais atletas. Está relacionado para a viagem para Montevidéu e não se espantem se por acaso amanhã ele for titular. É consenso internamente que o Flamengo não teve um desempenho técnico bom no jogo de ida contra o Peñarol. E aí, para esta quinta-feira, em Montevidéu, o Tite pode mexer no time. Especula-se a possibilidade do Léo Ortiz voltar ao meio-campo, na vaga do Pulgar, e o Gabigol no comando do ataque com os homens de velocidade, o Plata e o Bruno Henrique. Neste caso, quem pede a vaga no time é o De La Cruz. São situações que o Tite e a sua comissão técnica estão raciocinando, planejando para o jogo da quinta, que é fundamental. Mais do que a sobrevivência do Flamengo na Libertadores, depois de perder em casa por 1-0, esse jogo também pode valer a sobrevivência do trabalho do Tite, meus amigos. E querem resultado. Alçade, nessa folha de raciocínio eu pergunto, é o caso do Tite também? Porque você falou ano de eleição, o Flamengo está no ano de eleição. O Flamengo veio de um ano que não ganhou nada. O Flamengo, né, tá lá na Copa do Brasil, mas a Libertadores, o Campeonato Brasileiro já meio que ficou, ficou um pouquinho de lado, porque a coisa tá complicada ali contra o Peñarol. De janeiro do ano passado. Muros pichados hoje, fora Tite e tal, não sei o que. Janeiro do ano passado até setembro, agora, o Flamengo tem um título estadual. E o título brasileiro tá difícil competir. E então resta a Libertadores num jogo que você tem que ganhar fora de casa. E aí a Copa do Brasil depois é outra conversa. Tudo isso que eu estou falando não é informação, é impressão, e eu conheço um pouquinho, obviamente, o jeito que as diretorias desses clubes trabalham. A situação do Tite também é extrema. Não é extrema. Extrema, porque aí tem uma eleição, né? Aí é mais ainda, né? Por vários motivos. assim, eu só acho que a direção do Flamengo, nesse momento, pensando em eleição, não adianta entregar a cabeça do Tite numa bandeja. Você precisa agora, possivelmente... ganhar um campeonato. Ganhar a Libertadores, tá? Porque... Se ficar com a Copa do Brasil, já vai doer. Eu acho. Vai. Porque é a terceira. É o que você falou, né, Calçado? Eu acho que ninguém pode esquecer, quando você pega de janeiro do ano passado até setembro de agora, é isso. Você está falando de um acúmulo de um clube que... por tudo que investiu porque conseguiu arrecadar para investir, se imaginava e se discutiu durante muito tempo sobre a supremacia, predominância em relação aos adversários. Eu acho que é isso que precisa ser consertado. Pelo seguinte, o Flamengo tem uma situação hoje muito boa que ele trabalhou para conquistar. Então ninguém deu ao Flamengo essa situação em que ele se encontra, de presente. Ninguém foi lá e pagou. Quanto você está devendo? Pagou as dívidas. O Flamengo resolveu o seu problema, cortando ali na carne, doendo, né? Foi pesado e conseguiu. Então o Flamengo criou uma expectativa gigante na torcida, em todos que vivem em torno do Flamengo. Justificável. Na sua gestão também. Treinador. Mas olha o erro. Olha o erro. Só a grana não resolve. Houve um momento, isso anterior, que quando você tem os concorrentes ali bem abaixo, e você põe dinheiro e contrata jogadores, o Flamengo ganhou muito tempo na individualidade, porque ele era muito acima. Só que o futebol, ele muda. O futebol muda, os adversários mudam. Os adversários também se movem. Quando o Flamengo começa a botar dinheiro e trazer grandes jogadores, o Botafogo não estava em nenhuma conversa. O Botafogo estava desaparecido.
mortinho, ali no canto. Aí vem o Textor, o tempo passa, o Flamengo continua a potência que é, botando dinheiro, mas tem alguém trabalhando e botando dinheiro também. Então, você já muda a competição. Ela já tem um outro ali para te atrapalhar. Tem o Fluminense que, nesse intervalo, foi campeão da Libertadores da América. Sim. Incomoda também. Mas essa grana gera uma expectativa e, ao mesmo tempo, uma certeza. E uma certeza daqueles que estão próximos ao Flamengo de espetáculo. Então, cara, se essa é a certeza, não devia ter vindo o Tite, de um espetáculo. Ele é um treinador que privilegia, não estou falando que é retranqueiro, mas um treinador que arma boas defesas como ponto de partida para ganhar títulos. Mas eu tenho duas questões com isso. O rubro-negro hoje não quer saber nada disso. Ele quer um time dando show, atropelando todo mundo, só que o futebol nem sempre é feito disso. Calçade, eu acho que tem duas questões. Eu acho que se o entorno do Flamengo não perceber... Sim. Não, isso você tem razão. Que futebol prega peças. Que no futebol, ainda mais no mata-mata, quem tem menos dinheiro também ganha de você. A questão é essa, que o Flamengo ele tem largado, e não propositalmente, embora algumas das escolhas que o Flamengo tenha feito, elas são discutíveis ao longo desses 3 últimos anos até, os pontos corridos. Que para um clube que está nesse cenário, nesse contexto que o Calçade falou, seria o tiro certo. Você falar, cara, não quero saber, meu. Nem para ninguém. Porque pontos corridos aqui, com a grana que eu tenho, com o elenco que eu tenho, com o investimento que eu faço, pontos corridos ninguém tira. É meu e ninguém tira. Agora já não é mais assim, o Botafogo briga com a grana e tudo mais. Mas assim, eu acho que era a tua garantia. Porque é claro que você apostar tudo numa Libertadores, cara, você vai correr o risco de acontecer com o Flamengo, sei lá, e nem tem sido o caso, tá? Sim. Não tem sido o caso. Mas de acontecer com o Flamengo o que aconteceu, sei lá, com o Botafogo no primeiro jogo contra o São Paulo, você tá fora da Por isso o Botafogo não larga os pontos corridos esse ano. Claro, o Botafogo não larga, exatamente. Ele tem mais elenco que o Palmeiras para brigar pelo título de pontos corridos na reta final. E ele talvez tenha se reforçado dizendo, cara, eu tô na briga, sou líder do Campeonato Brasileiro por pontos corridos e tô muito na briga da Libertadores. Não vou poupar na Libertadores, mas vou trazer reforço. Agora, duas questões sobre o Flamengo. Primeira, eu discordo de você sobre a Copa do Brasil. Eu concordava até antes da semifinal. Porque se o Flamengo ganhar a Copa do Brasil, ele passou pelo Corinthians, ou ele ganha do Vasco ou do Atlético na final. E são jogos para o Flamengo muito grandes. O Atleticano pela provocação e o Flamengo e Vasco. Acho que isso, o peso dura 10 minutos. Eu acho que Porque é o seguinte, claro que o dia vai ser uma festa, eu acho que alivia muito. Sabe o que é para o Flamengo hoje e para o torcedor? É assim, é a dobradinha. Você ganhar só um desses títulos, para ganhar só um, tem que ser a Libertadores, tá? E ainda vai ter gente falando, chiando. Não, eu pensava com vocês até a semifinal. Se vier na dobradinha é lucro, né? Se for que vem a Libertadores. O brasileiro e a Copa do Brasil, já tem chiadeira, porque não ganhou a Libertadores. Porque as dobradinhas foram com Libertadores, a Copa do Brasil e o brasileiro. Libertadores e Copa do Brasil, eles aturam. Então, mas assim, o ideal... Mas, lá também. Cara, mas tá bom, né? O Jean é o ambiente que foi criado. Eu acho que depende de quem ganhar a Libertadores. Foi criado esse ambiente. Se for o River com então, o Colo, alivia muito também. Se cai para o Penharol... Então, essa é a questão também, né, Calçade? Porque acho que isso... Uma coisa é você ser eliminado para o Botafogo, né? É nada. É você ser eliminado para o River Plate. Não é pior. Pelo menos para qualquer Emocionalmente é pior. Não. Tecnicamente, óbvio, não. Pra quem você está falando? Pro Flamengo. Não, porque é pela rivalidade e tal. Claro. Não, tudo bem, mas o que eu estou querendo dizer é que, do ponto de vista de uma análise racional, você cair para, sei lá, River Plate e Botafogo um ano e no outro... Cara, beleza. É claro que vai ter um monte de influencer berrando, dizendo que é um absurdo, que ele já se viu, que aqui é Flamengo, etc. Mas esse é o termômetro. Você tem razão racionalmente. Mas não pode ser. Eu acho que já tem clube que não age dessa maneira. Se você cai para Olímpia e Penharol em 2 Libertadores, é muito absurdo. É muito absurdo, porque você está falando... A diferença é enorme. Você está falando de diferenças que aí é inaceitável do ponto de vista racional, é inaceitável. Porque você está falando não de uma eliminação, que foi um acaso, e nem foi um acaso o que aconteceu no Paraguai o ano passado, mas assim, se você cai 2 vezes para 2 adversários inferiores e merecendo essas eliminações, aí é para saltar a veia mesmo, para bater na mesa, para ficar irritado, porque convenhamos. Então, mas a medida emocional, por mais que você tenha toda a razão. E o que vai valer, no final das contas, é a medida emocional, não é
a racional. Você está dizendo que o Flamengo age dessa maneira, a direção do Flamengo age de maneira 90% emocional. dos clubes, obviamente, algumas Não, é que eu exceções. até acho, e assim, não tenho nenhuma simpatia pela linha de trabalho, pelas ideias, pela linha de trabalho da direção do Flamengo, mas eu até acho que as demissões dos treinadores quando o Flamengo foi campeão, que não foram demissões, no meu modo de ver, absurdas. Claro que depois, se o time começa a perder, todo mundo fala, mas que absurdo trocar de técnico, né? O Rogério Ceni foi campeão, o Dorival foi campeão, como é que você... Eu acho que assim, pelo Flamengo desejar algo a mais... Porque vamos olhar como é que foi São compreensíveis, a vitória. sendo certas ou São erradas. compreensíveis. Então, assim, ali não foi na emoção. Quer dizer, a direção do Flamengo não disse, puxa, fomos campeões da Libertadores em cima do Atlético Paranaense e é isso que vale. Não. Eles olharam para como estava o time naquela reta final, eles olharam para o que foi a decisão contra o Atlético Paranaense e resolveram fazer uma troca de treinador, acreditando que aquela troca traria um futebol melhor. E a minha segunda questão... Contra o eu não Corinthians acho também, absurdo né? aquilo. Tomaram como base também a decisão contra o Corinthians na Copa do Brasil. Sim, também. E uma segunda questão. Quando o Calçade fala sobre a necessidade de espetáculo do Flamengo, eu me pergunto se o Tite não foi absorvido um pouco por isso. A gente já falou disso no último Linha. O time do Tite entrar no mata-mata com De La Cruz sem plena forma, abrindo mão de um cara que está jogando... Arrascaeta, abrindo mão de um cara que era um volante, que estava jogando muito bem no passe, na marcação, não tem absolutamente nada a ver com a história do Tite. Eu já falei sobre isso e vou repetir. Eu acho que o Tite, nessa reta final de temporada, tem que voltar a ser Tite. Então, por exemplo... Mas escolher o Pulgar e não o Léo Ortiz não é voltar a ser Tite? Não, escolher ambos. Então eu vejo diferente. Eu acho que ele... Ambos, essa é a questão. O ser Tite, nesse caso, é o seguinte. Eu vou colocar a estrutura que funcionou bem até agora. Com Pulgar, De La Cruz e Arrascaeta. Mesmo com Arrascaeta e Pulgar não estando 100%. Mas essa é a estrutura. Tanto que a explicação dele... foi o meu entendimento antes do jogo, que é por que Pulgar e não Léo Ortiz? Pelo seguinte, todas as vezes que o Léo Ortiz jogou, eram dois no meio de campo. Quando você faz a opção pelo Léo Ortiz com o Nico de la Cruz, é diferente. Você traz o Léo Ortiz para primeiro volante numa situação que não era aquela que ele vinha jogando. Então o Pulgar faz isso sempre. Então, mas aí, e aí você faz a opção pelo Pulgar. Isso. Por isso que eu acho que o Pulgar, tem lógica nessa de alguma maneira, é ser Tite. Dizer, cara, eu preciso de um volante mais pegador, porque meu outro volante é um... E é bom que se diga também, né? Porque quando o De La Cruz jogava mais adiantado, ou várias das vezes que ele jogou mais adiantado, era uma unanimidade dizer, não, o De La Cruz é melhor vindo mais de trás, vendo o jogo, tendo possibilidade para passe. Então também é bom que se diga. Eu acho que por isso que eu acho que assim, talvez a lógica fosse o Léo Ortiz com o De La Cruz, mas ele não faz essa escolha justamente porque ele foi Tite. Assim, independentemente... E não eu vejo... Isso não é uma crítica. Você sabe que eu gosto muito do Tite e eu tenho sido, inclusive, muito mais brando que você nas críticas ao Tite nesse momento. Eu entendo as suas. Eu acho que o Tite foi um pouco absorvido, porque um time com Pulgar e o Léo Ortiz, bem seguro. E aí, Gerson, Arrascaeta, o Gonzalo Plata e Bruno Henrique, com bastante estabilidade, tem de uma hora fazer um gol, porque tecnicamente é muito melhor que um time contra o Peñarol. Aí pode voltar a ter um pouco mais de controle emocional, porque o time desmonta. Né? Impressionante como o time do Flamengo toma um gol, como o time sente, né? Parece que fica um time ansioso. Ele não se livraria de fato de ter deixado o De La Cruz no banco. Exatamente. Tá legal? Aí a porrada talvez fosse mais forte. Então, a porrada. Aí escalou Ortiz, deixou De La Cruz. Aí iam reclamar que faltou De La Cruz por causa do espetáculo, não sei o quê. Mas ele ganhou o jogo. Né? Aí classifica mas outro jogo. Mas você não sabe se ele ia ganhar o jogo assim. Como é que você garante? Mas ele ganhou o jogo. Eu acho que o time fica um pouco mais seguro. Mas não dá para afirmar que ganha o jogo. Eu acho que era mais difícil tomar, por exemplo, os contra-ataques que tomou. Todas aquelas bolas que eles erraram na pequena área, ia ser resolvido com o Ortiz. Porque se o Zinho ainda fala na transmissão, ele fala assim... porque o que acontece, né? Facilita para todo mundo, inclusive, que está na frente. Todos os 5 milhões de influencers rubro-negros, eles focaram na não escalação do Ortiz como problema para a derrota Peñarol. Quer dizer, ao não escalar um volante, o Tite perdeu. Aí, se ele deixa o Nico de la Cruz no banco, ele ia se ferrar por causa disso. Mas, gente, se perde o De La Cruz, ia ser De La Cruz. Não, isso não é isso. É emocional, mas isso é a razão que você precisa pensar um pouquinho. O que acontece? Né? Ele vai por um caminho que era o caminho do Flamengo que vinha rendendo. Não é?
Agora, o Zinho pergunta na transmissão, aquela bola na pequena área, a pequena área tem 5,50 metros. O Bruno Henrique estava dentro da pequena área, ele devia estar a 4 metros do gol. Vem o cruzamento, ele sozinho, bum, dá em cima do goleiro. O goleiro pega. Sim. O que tem a ver com o Ortiz, aquele lance que ele perde o gol? Não tem a ver com o E Bruno. todos os outros gols perdidos têm... Qual o time do Tite a vida inteira jogou com o atleta com a característica do De La Cruz de segundo... Mas tudo bem, mas Birner, sabe o que é? O problema é que, assim, você falando assim, me dá a impressão de que o Flamengo foi massacrado pelo Peñarol, que tomou uma série de contra-ataques na sequência. O Peñarol perdeu várias chances, tinha muito espaço para mas assim, o problema do Flamengo, o principal problema do Flamengo, porque ainda que ele tomasse 2 gols, o Flamengo é um time com potencial para criar mais, não finalização, para fazer mais, para criar mais. E aí eu acho que ter a dupla Léo Ortiz, embora isso fosse mais Tite, como você disse, não acho que ter a dupla Pulgar e Léo Ortiz fosse fazer a diferença nesse aspecto. E o momento do Léo Ortiz, inclusive, porque na qualidade do passe. Porque o que faltou para o Flamengo foi, para mim, a qualidade... Ok, tomou o gol de contra-ataque, poderia até ter tomado outro, mas essa não é a principal questão. A principal questão, pelo menos no meu modo de ver, é que com um elenco como esse, com jogadores como esse, o que você espera é que o Flamengo consiga produzir mais ofensivamente, criar mais. Porque quando o Calçade fala da chance do Bruno Henrique, quantas outras grandes chances a gente cita no jogo do Maracanã? Porque aí o desespero começa a bater, e então foram 40 cruzamentos. 40 cruzamentos para um time com essa qualidade. Então, não é só o Ortiz ali, tem muito mais coisas para serem vistas e resolvidas, mas o Flamengo está no jogo. Fala, nação rubro-negra. Gabigol perdeu a paciência e soltou o verbo. A revolta do craque veio há poucos dias da Libertadores e está movimentando os bastidores do Flamengo. Quer saber o que rolou? Então, já deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nada sobre essa treta. Vamos juntos nessa. O Flamengo tem enfrentado situações nos bastidores que afetam diretamente o desempenho do time em campo. Tite está buscando soluções internas para contornar a falta de jogadores fundamentais na equipe. No entanto, para o jogo contra o Peñarol, em que o rubro-negro precisa reverter o placar para avançar na competição, o treinador pode contar com o retorno de Arrascaeta. O meia tem treinado bem e pode ser uma alternativa para a comissão técnica. Apesar das várias lesões que afetaram a equipe, a gestão teve que se manifestar sobre um novo desconforto muscular sentido por Gabigol. Segundo o portal O Globo, o jogador poderia se tornar uma dúvida após sentir dores durante os treinos. Posicionamento oficial ***. Por meio de uma nota, o mais querido desmentiu a informação, afirmando que o jogador está na lista de convocados para a partida. Gabriel Barbosa treina normalmente com o grupo e está relacionado para o jogo contra o Peñarol, na quinta-feira, no Uruguai. Lamentamos a repetição de informações falsas sem qualquer tipo de advertência por parte do veículo, o que compromete o trabalho sério realizado diariamente pelos profissionais do Clube de Regatas do Flamengo, afirmou o clube. É importante ressaltar que a publicação foi compartilhada nas redes sociais, e o próprio jogador se manifestou para desmentir a informação. Em um comentário, ele buscou encerrar o assunto. Mentira, escreveu o camisa 99. O Flamengo possui jogadores importantes no departamento médico, alguns dos quais não voltarão nesta temporada. Contudo, ao decidir poupar atletas no jogo contra o Grêmio, o clube tinha como objetivo aprimorar a evolução muscular do elenco. Com a equipe focada em se recuperar e fortalecer o elenco, a expectativa é alta para os próximos jogos. Se você gostou desse conteúdo, não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal para ficar por dentro de tudo sobre o Flamengo.